Olá, amigos, o nosso Estilo Mais está aqui em Ribeirão Preto e nós vamos bater um papo muito importante, muito bacana com o Miguel. O Miguel ele é diretor do grupo EcoHealth, uma empresa que se preocupa muito com o meio ambiente. E nós estamos falando de um mês especial, que esse mês de junho é o mês do meio ambiente, né, Miguel? Tudo bem? Tudo bom, boa tarde, obrigado pela visita. E junho é comemorado o dia 5 de junho, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Maravilha, num mundo tão estranho que a gente está vivendo, né? Falar de sustentabilidade, falar dos cuidados com o meio ambiente é importante. E a sua empresa, com 20 anos já trabalhando essa questão, é de se valorizar muito, né, Miguel? É um desafio muito grande, né? Na teoria tudo é muito bonito, né? Trabalhar com agenda ambiental, fazer do mundo um lugar melhor para se viver, mas na prática, muitas vezes a conta ainda não fecha. Então a gente precisa ter muita coragem para poder continuar acreditando e realizando esses sonhos. Maravilha. Nesses 20 anos, a própria legislação teve muita alteração, muita mudança, né? Mas nós vamos começar lá de trás. Como é que foi chegar nesse conceito de empresa? Tá, então nós começamos em 2002, não na área ambiental, isso é importante, até pelo nome da empresa EcoHealth, né? Meio Ambiente e Saúde. A minha formação é de biomédico. E em 2002, a nossa ideia era prestar consultoria de gestão empresarial para a área da saúde. Eu trabalhei numa empresa francesa e cuidava de uma região que ia de Porto Alegre até Palmas, no Tocantins. Então eu pude perceber a diferença nos estilos de gestão nos hospitais, por exemplo, do Sul e nos hospitais do Centro-Oeste, os de São Paulo. Aí eu pensei, pô, isso daqui combina lá no Sul, ou isso daqui que se faz no Sul combina aqui em Goiânia, por exemplo. Então a minha primeira ideia foi trabalhar com gestão empresarial voltada para a saúde. Depois de um tempo, eu recebi um convite e participei de um grupo no governo do estado de São Paulo. E eu não sabia para qual secretaria, em qual secretaria eu ia trabalhar. A pauta de gestão em saúde, eu era muito pequeno para os grandes clientes e eu era muito caro para os pequenos clientes. Então eu fiquei num meio termo aí, e no meio desse caminho eu recebi o convite para ir para São Paulo para compor a equipe do governo Serra, 2006, para começar em 2007. Para minha surpresa, eu caí num grupo de confiança da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. E lá eu fiquei 4 anos. No primeiro ano eu fui assessor técnico de gabinete, então eu não mandava nada, mas eu estava ao lado do secretário e do chefe de gabinete. Com isso, eu pude ter uma visão ampla do que era a agenda ambiental no estado de São Paulo. CETESB, Fundação Florestal, Instituto de Geologia, Instituto de Botânica, Coordenadoria de Planejamento Ambiental, Coordenadoria de Educação Ambiental. Então eu experimentei um pouco de tudo ali no primeiro ano de governo. Então, depois desse primeiro ano, eu fui para a Fundação Florestal, como diretor administrativo financeiro, e lá eu pude participar de projetos estratégicos, como, por exemplo, Trilhas de São Paulo, que foi um projeto muito bacana, que definiu as várias trilhas nas unidades de conservação do Estado e definiu um guia de bolso, que é um passaporte. Então, você faz aquela trilha e aí você carimba o passaporte até completar o guia todo, foi muito bacana. Já no terceiro e quarto ano, eu voltei para o gabinete da Secretaria de Meio Ambiente e trabalhei num projeto muito bacana chamado Projeto Município Verde Azul. E nele eu fiquei 2 anos. O que é o Município Verde Azul? É a descentralização da política pública ambiental do Estado para os municípios. Então foi um negócio muito inteligente. O que o governo fez? Ele dividiu com os municípios as responsabilidades ambientais. E o município que alcançasse as metas
Teria o selo azul. Bonito. Teria o selo azul, que o pessoal chamava de selo, mas não tinha selo, enfim, mas ganhava um prêmio. Foi bacana isso aí. Eu participei desse projeto também em Araraquara, a gente trabalhou no projeto lá, foi muito bom. A cidade, a região toda ganhou, né? Sim, o estado todo de São Paulo são 645 municípios. Apenas um município não aderiu ao projeto Município Verde Azul. Então, 644 municípios aderiram ao projeto e houveram ganhos fantásticos. Eu não vou lembrar especificamente o número, mas Secretaria de Meio Ambiente existiam 140, no estado saiu com 644. Conselho Municipal de Meio Ambiente tinha 180, saiu com 644. Então, houve uma mobilização geral no estado para melhoria ambiental, para ganho ambiental. Reduziu a quantidade de lixões a céu aberto, praticamente zerou a quantidade de lixões a céu aberto, com a destinação correta desses resíduos. Houve ganho em reflorestamento, em cobertura de massa verde. E o bacana é que o município que alcançasse as metas, igual o aluno que passa de ano e ganha a bicicleta, né, como prêmio, então o município ele recebia da Secretaria do Meio Ambiente um recurso para a compra de uma pá carregadeira ou de um caminhão compactador de lixo, uma reta escavadeira, para melhorar a qualidade ambiental do município. Foi uma experiência muito bacana e isso que me jogou para a área ambiental. Hoje você fala da EcoHealth aí, 20 anos de trabalho já, contando toda essa experiência. Isso acaba trazendo muitos benefícios para a população, né, de uma maneira geral. Mas a gente vai querer falar do que na essência é o negócio. O que é que você faz, afinal de contas, porque 20 anos numa empresa prestando serviço dentro de uma cidade ou numa região é de se exaltar ao máximo. Mas nós vamos para o intervalinho e voltamos já. Voltamos aqui com o Miguel, então. Ô Miguel, então, dessa ida para o governo acabou te trazendo para dentro da empresa com mais força, até mais conhecimento na área. Exatamente. Para começar, eu fui para o governo sem saber que ia para a área ambiental. Né? Eu fui para o governo por conta da experiência em gestão e depois de ficar 4 anos no governo, eu já estava completamente envolvido, comprometido e apaixonado pela área ambiental. Nesse tempo, Márcio, eu fiz uma pós-graduação em gestão pública. E eu precisava fazer um trabalho de conclusão de curso. E o meu trabalho era, para cada real investido em meio ambiente, você pode economizar até R$4 em saúde pública. Porque eu não estava confortável em ter saído da área da saúde. Então eu pensei numa forma de linkar as duas áreas. A saúde, na qual eu me formei, e o meio ambiente, que é a área que eu me dedico hoje. Então, ao longo desse estudo, se nós melhorarmos as condições de saneamento básico, de resíduo, de água e esgoto, a cobertura vegetal, nós vamos gerar e fomentar uma melhor qualidade ambiental que vai refletir diretamente na saúde pública. Como? Com a redução do número de vetores, como um caso muito real aqui na nossa cidade, a dengue, né? Porque o sujeito joga lá um pouco de entulho num terreno baldio, vem o outro joga um pouco de lixo, uma lata, chove, criador do mosquito. Então, tem uma relação bem direta e cientificamente provada de que para cada real investido em meio ambiente, a gente pode gerar ganhos e economias de até R$4 em saúde pública. Ao terminar o meu período no governo, o meu primeiro projeto era queimar lixo e gerar energia, que é algo que está sendo dito por todo mundo, tem muitos testes, muitas propostas, mas lá em 2010 eu fiz uma pesquisa e vi que isso ia demorar um pouco ainda para acontecer. Então eu fiz um passo para o lado. Ao sair do governo, eu fiquei 3 meses num período de planejamento do que ia ser a empresa.
ela não se chamava EcoHealth ainda, e a minha decisão foi trabalhar com resíduo de construção civil. Lembra que eu trabalhei no projeto Município Verde Azul ligado aos 645 municípios? Legal. Naquele tempo eu percebi que existia um interesse muito grande dos municípios em encontrar uma solução para o resíduo de construção civil. Por quê? Porque a prefeitura, ela paga a destinação do seu resíduo por tonelada. O entulho é pesado e volumoso. E ele não é lixo. Ele pode ser 100% reciclado e reaproveitado. Só que é algo que ainda precisava ser estudado, desenvolvido. E eu me lancei de cabeça nisso. Eu tenho um guru, que é o Arthur Granato, a quem eu tenho um carinho imenso, que começou a me ensinar sobre o que era a gestão dos resíduos de construção civil, e eu me lancei nisso, fiz um planejamento, um mapeamento de todo o estado de São Paulo, e bati lata. Por 9 meses eu tentei vender essa ideia de reciclagem de resíduos de construção civil. Não consegui. Quando em agosto de 2011 eu entrei numa empresa privada aqui de Ribeirão Preto, que era uma usina de resíduos de construção civil para fazer a parte comercial, mas totalmente do zero. Foi ali que eu comecei a minha jornada com o resíduo de construção civil, que é a mola mestra da nossa empresa hoje. Muito bem. Essa questão sustentabilidade, como é que isso está se aplicando hoje na real mesmo? Ótima pergunta, porque muita gente fala de sustentabilidade e agora estão falando do ESG, e nem todo mundo sabe especificamente o que é isso. O que é sustentabilidade? É ser economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo. Esses são os 3 pilares da sustentabilidade. Economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo. Ok. Agora nós estamos falando de ESG, que pode ser uma evolução da sustentabilidade, que é o ambientalmente correto, é o socialmente justo, com o G de governança adequada, que já não é mais só o aspecto econômico, mas é o aspecto de compliance das empresas, de ganho social, de responsabilidade fiscal. Então, a sustentabilidade e o ESG andam juntos, e eu acredito de verdade que para fazer desse mundo um lugar melhor para se viver. Hoje você tem dentro da cidade o que pode ser, vamos dizer assim, gerar essa sustentabilidade. Você tem a construção civil, né? Como uma linha de frente, sim, mas a sustentabilidade ela pode ser aplicada em todos os segmentos, todos os ramos de negócio, da confecção ao frigorífico, da oficina mecânica à loja de imóveis. Em todos os ramos de negócio nós podemos aplicar os conceitos de sustentabilidade e de ESG. Como, por exemplo, reduzindo a geração dos resíduos, fazendo a reciclagem, fazendo o reuso, o reaproveitamento, e também, primeiro, reduzindo esse consumo, né? Porque todo consumo vai gerar resíduo. Então a gente já pode ser sustentável desta forma, já pode ser ambientalmente correto, antes até de montar uma empresa, com a emissão correta de suas licenças de funcionamento, com a pesquisa preliminar da viabilidade ambiental, da viabilidade técnica. Então é algo que começa bem lá no começo, né? A ser implementada. A tua empresa hoje, então, ela pode se envolver em qualquer processo relacionado a esse tipo de situação, pode auxiliar qualquer tipo de empresa ou profissional ou até pessoa física, vamos dizer assim. Eu estou construindo a minha casa, vai ter um monte de coisa lá, no caso da construção civil, ou eu estou tendo que a minha empresa está gerando um lixo diferente, que ele está considerando um lixo, de repente você chega lá e fala, não é bem isso, é isso que a sua empresa faz hoje. Vale destacar
que o Grupo EcoHealth é composto por 4 empresas, tá? Então nós temos a EcoHealth Consultoria Ambiental, essa sim pode contribuir com os planos de gerenciamento, os processos de licenciamento ambiental, os projetos de estruturação de sustentabilidade em empresas. Então isso pela consultoria ambiental. Nós temos uma outra empresa que é a engenharia e meio ambiente. Por essa empresa nós temos os aterros, que são as áreas de destinação final dos resíduos de construção civil. São áreas licenciadas que dão aí ao gerador a tranquilidade quanto à destinação de seus resíduos. Lá nós fazemos a separação dos resíduos de construção civil, devolvemos os itens recicláveis para a cadeia consumidora, geradora, isso daí é a economia circular, e os resíduos de construção civil são aterrados e ou reciclados, beleza? Temos uma terceira empresa, que é a EcoHealth Locações e Logística, que essa entra com as caçambas e os caminhões de transporte do entulho. E recolhem tudo isso. E uma quarta empresa, que ainda está no forno, é um projeto, uma startup, que é a EcoHealth Projetos, onde a gente tem o objetivo de valorização de pessoas, projetos voltados ao esporte como meio de inclusão social e de fomento socioambiental, e também a geração de conteúdo voltado à sustentabilidade de forma escalável. Muito bem. O que a gente vale ressaltar é a importância de você também que está assistindo aí se preocupar com toda essa questão da sustentabilidade, não só pensando em si próprio, mas também no bem comum, né? Muitas pessoas não pensam nisso, mas é importante, né, Miguel? Eu tenho alguns amigos, e um especial, que eu gosto muito, o professor Alberto, que me falou, isso que você está fazendo é para melhorar o mundo para os meus netos. Então você tem todo o meu apoio, né? E eu acredito de verdade que por meio do nosso trabalho e do engajamento das outras pessoas no ambientalmente correto e no socialmente justo, o economicamente viável a gente luta para que seja, mas ainda é bastante corajoso. A gente consegue sim melhorar a qualidade de vida das atuais e futuras gerações. Maravilha, gente. O que eu tenho a dizer é que é muito bom ter você, destaque de capa na nossa revista esse mês, para toda a nossa região aí. É bacana a gente falar desse tipo de assunto, contar histórias, mostrar o que está acontecendo, o que tem de bom realmente nas cidades. Eu acho que você está de parabéns, primeiro por esses 20 anos aí, comemorando a tua empresa de trabalho, se dedicando a essa questão. É bom isso. O nosso papel, né, como veículo de comunicação é exatamente comunicar tudo isso para todo mundo que está nos assistindo aí agora, quem lê nossas páginas, e poder valorizar também iniciativas como a sua, né? É importante isso. E é claro que a gente não faz nada sozinho, né? Então, desde o meu sócio, Marcelo, todas as pessoas que compõem aí a equipe da EcoHealth, diretos e indiretos, como os motoristas de empresas transportadoras de resíduo em caçambas, os agentes de triagem, então tem uma cadeia grande de oficina, borracharia, que a gente precisa, do escritório também, que a gente precisa valorizar e agradecer, porque sozinho a gente não consegue fazer muita coisa. Então, é um trabalho de bastante tempo e que vem tomando uma musculatura, né, para que a gente possa sonhar e acreditar cada dia mais. Ô Miguel, então, só explica uma coisa para a gente até encerrar esse bate-papo nosso aqui. É o primeiro de muitos, viu, gente? A gente vai ter uma boa sequência de matérias falando sobre essa questão sustentabilidade, né? O que é o entulho? O que você processa, na verdade? Como é que funciona esse negócio? É entulho? É lixo? É
resíduo de construção, o que é? É chamado de entulho aqui no interior de São Paulo, é chamado de metralha em outras regiões do país, mas na verdade é o resíduo de construção civil. É tudo aquilo que sai de uma obra de construção ou de uma demolição. O resíduo de construção civil, ele é caracterizado como inerte. O que é o inerte? Ele tem essa característica físico-química hoje e ele vai ter essa característica físico-química daqui a 10, 15, 20, 100 anos. Mas ele é dividido em duas classes de maneira mais global. Classe A e classe B. O que é o classe A? É o inerte. É o cal, a pedra, o tijolo, o concreto, a cerâmica. Então, o inerte é caracterizado como classe A e a destinação correta dele ou é a reciclagem por meio de britagem e peneiramento. Você devolve isso para a cadeia produtiva em forma de brita, areia, ou o aterramento em aterros licenciados. São áreas, vamos chamar de buracos, né, que a gente faz a recomposição dessa área na sua característica geográfica original. Qual que é a outra parte? É o classe B. O que é o classe B? São os recicláveis, que a gente faz todo o processo de segregação, triagem, e devolve para a cadeia produtiva. Quais são esses itens? Plástico, papel, papelão, metal, madeira, gesso. O que é feito com isso? O plástico é devolvido em suas diferentes formas como pellet para a indústria de polietileno. Então tem o plástico duro, plástico mole, PET, bisnaga. Então eles são separados e devolvidos para a cadeia produtiva. E o papel volta para a indústria de papel e celulose. Madeira. Existe um uso muito grande da madeira como combustível para usinas de queima, né? Para geração de energia, vapor. Então a madeira ela é triturada, ela é picada, é formado um item chamado cavaco de madeira e isso daí é destinado para queima, é o mais usual. Metal volta como sucata para a indústria da siderurgia. E o gesso? O gesso anteriormente era um problema, porque ele não era caracterizado como item de reciclagem. E hoje ele volta para a indústria cimentícia. Dessa forma a gente faz a economia circular do resíduo de construção civil em suas diferentes classes. Existem mais duas classes, que é a classe C e D, que é o lixo, o inservível, o volumoso, aquilo que não dá para ser destinado para uma área de aterro, nem reciclado, ele vai para aterros sanitários em forma de resíduo inservível mesmo. Bacana. Aproveitando, a gente está falando, né? A gente está comemorando aqui aniversário de Ribeirão Preto esse mês. É uma cidade que está em constante evolução. Eu andei pela cidade, tem obra para todo lado. Obra que ficou parada, obra que está voltando nativa, obra acontecendo, mas, enfim, a cidade está sendo transformada. Eu fico feliz em participar de muita coisa da evolução, dessa transformação na cidade, né? Poucas pessoas sabem, mas Ribeirão Shopping, expansão 8, a base dela toda feita com agregados reciclados de resíduos de construção civil. Olha que maravilha. Muito mais barato e seguro. Porque tem todos os índices de qualidade, de dureza do material. Então é um local, por exemplo, que foi utilizado. Parque Olhos d'Água. Grande parte das calçadas e passeios do Olhos d'Água receberam resíduos de construção civil na sua base. O material ele é aplicado onde não se vê, né? Mas é na base e subbase. Outro ponto, todas as faixas de ônibus que estão sendo abertas aí, grande parte desses resíduos foram destinados para uma de nossas unidades. Os resíduos gerados no viaduto dos trabalhadores, bem como outras grandes obras aí, a demolição da Antártica, que até foi feita com a nossa participação também, recebeu uma destinação correta dos resíduos. Então, tem muita coisa acontecendo que
o cidadão, o município ainda não sabe. Uhum. E eu fico muito feliz de chegar aí aos 20 anos de empresa, podendo contribuir bastante para o crescimento sustentável da cidade. Maravilha. Então eu tinha que te agradecer por esse Eu te bate-papo, agradeço. pela oportunidade da gente mostrar tudo isso na nossa revista, confiar na nossa revista para expor esses 20 anos e comemorar junto com a gente. E para você que está aí nos assistindo, comece a prestar atenção nessa questão, procure o descarte do teu produto, do teu lixo, do teu como você falou, vai construir, pensa bem onde você vai descartar tudo isso, procure a empresa mais próxima de você, que pode te ajudar. Uma transportadora e um destino licenciado. Exato. E nós vamos estar aqui com o Miguel durante um bom período, vamos esclarecer muitas questões, inclusive para outros municípios, que às vezes não tem empresas como a do Miguel para prestar esse tipo de serviço. Quem sabe não vai expandir isso aí, né, Miguel? Para toda a região, né? Ô, Márcio, eu gostaria de dar as boas-vindas à Revista Mais, dar os parabéns pela qualidade da revista. Nós percebemos que tem uma qualidade de papel, de impressão, um diferencial grande, e está chegando agora a Ribeirão, já está consolidado em outras cidades, mas dá as boas-vindas e os parabéns por estar chegando aqui também, e todos os nossos votos de sucesso para que vocês também ajudem aí a fazer da nossa cidade um lugar melhor para se viver. Maravilha. Isso tudo acontece por você que está aí nos assistindo e com o apoio de vocês que estão ali ajudando a gente sempre. E é por isso que a gente fala sempre. Todo mundo junto é mais gostoso. Vamos em frente. Até mais, gente. Tchau, tchau.